O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação de nosso Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um minutinho, irmãos e irmãs. A palavra do Senhor hoje nos exorta, e aqui eu quero fazer uma memória do que nós trabalhamos alguns dias atrás, mais exatamente no domingo, onde no domingo, este primeiro da semana, e também na semana passada, onde eu fiz uma pergunta. A pergunta é essa: o que significa pedir em nome de Jesus? E nós refletimos que pedir em nome de Jesus, nós temos que tomar cuidado, porque muitos pedem. Agora vamos lá. Muitos que não pertencem à igreja de Cristo, mas são cristãos também, eles pedem, o Espírito Santo sopra onde quer, a gente canta isso, e os milagres acontecem também lá. Isso tem que ficar muito claro para nós, muito claro. Por isso que a gente tem que respeitar todas as denominações religiosas, porque a gente canta, o Espírito sopra onde quer, quando quer e com quem Ele quer. Ótimo. Só que nós estamos falando aqui daquilo que Cristo deixou como grande ensinamento para a gente viver. Quem pede no nome dEle, pode pedir. Só que nem sempre nós vamos receber. Porque nós entendemos e aprendemos pela palavra de Deus, que pedir em nome de Jesus significa ter uma intimidade com Ele tamanha, que pelos sacramentos que a gente celebra aqui nas missas, no nosso batismo, né, e principalmente na Eucaristia, nós vamos deixando sentimentos de Cristo acontecer na gente. E aí quando o sentimento de Cristo, que é Deus, que venceu o mal, que é um com o Pai, é um com o Espírito Santo, o que a gente pede com estes sentimentos,
acontece tudo que a gente pede, porque a gente não está pedindo mais do nosso sentimento próprio, mas de Cristo, que começa a nos dar um sentimento novo. Aí, com esse sentimento novo, que é no Espírito de Cristo, o que a gente pede, o Pai dá. Nós aprendemos isso. E isso nos tira uma ignorância muito grande quando fala: olha, meu irmão, minha irmã, peça em nome de Jesus. Padre, mas eu pedi e não aconteceu. Então é por causa disso. E quem explica isso bem é na carta de São Tiago, aqui no Novo Testamento. Ele explica isso. Pedis e não recebeis. E por que não recebeis? Porque não sabeis o que estás pedindo. Porque São Tiago está dizendo ali, nas entrelinhas, que se eu não tiver os sentimentos de Cristo, ou sendo ocasionado nas minhas entranhas, ou seja, dentro de mim, mudando os meus sentimentos, quando eu vou pedir alguma coisa ao Pai, eu só posso ser atendido plenamente, no Espírito, que Cristo me dá sentimento para isso. Por isso que na maioria das vezes a gente pede, porque a gente não acontece nada, porque a gente está pedindo por nós mesmos. A gente já aprendeu tudo isso. E hoje, Jesus está falando uma coisa que vem de encontro com isso. É forte. Porque Pedro faz uma colocação importante: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, viu? Deixamos tudo, Pedro. Aí Jesus vai dizer uma palavra de ordem: em verdade, a gente já aprendeu que toda vez que nós escutarmos no Evangelho Jesus dizer em verdade, Ele está dizendo como palavra de ordem de Deus que Ele é. E Ele vai dizer o quê? Em verdade, vos digo, quem deixa pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim, vai receber nesta vida, porque sabe que a gente fala sempre de dois mundos, né? Esse que a gente ainda está, que a igreja de Cristo está, o corpo de Cristo está. E qual é o outro mundo? O céu, que Cristo preparou para esta igreja e para aqueles que já estão no céu. Então, veja o que Cristo está dizendo: quem deixa esses valores que é próprio da gente, aí a gente tem que entender isso, esse deixar. Quem deixa pai, mãe, filhos, campos, tudo, por causa de mim, tem agora, nesta vida, receberá a graça, uma graça que o mundo não poderá dar. Qual é a graça? Uma vida total com o Espírito Santo, a vida de Cristo já. O que significa isso? Que eu voltei para o meu primeiro amor. Meu primeiro amor não é minha mãe, o primeiro amor não é meu pai, o primeiro amor não é filhos que Deus poderá, ou deu, ou confiou para você, ou para o seu marido. Não é, é Cristo. Cristo é tudo, Ele é o tudo. Mas quem é que vai me dar esse sentimento de sentir isso por Ele? Veja, o Espírito Santo que o padre acabou de falar. Se eu não tiver os sentimentos de Cristo vivendo em mim, ou começando a viver, se eu não der espaço para isso, é óbvio que não, que o meu pai nunca será menor, né, do que o amor. Aliás, meu pai, minha mãe, meu filho, vai ser muito maior do que o amor que eu tenho por Cristo. Não é muito. Por quê? Porque eu ainda vivo do meu jeito. Cristo aqui não está falando para a gente não gostar e não amar, e não está falando para abandonar pai e mãe se a gente vive com eles. Não é nada disso. E nem está dizendo para a gente abandonar os filhos, não criar mais. Não é isso não é isso não, irmãos. Cristo está dizendo que quem tem esses sentimentos dele vivendo em você já, você vai descobrir
como aquelas parábolas que ele explicou várias vezes, por exemplo, daquele homem que era comprador de pérolas, até que ele encontra uma pérola gigante, maior, ele vende tudo que ele tinha, para ficar com aquela pérola valiosa encontrada. Então o que é vender? Significa descobrir que a minha vida, o meu amor, a razão de eu viver, aquilo que eu busco, aquilo que eu venho buscando, aquilo que eu anseio, não é o meu filho, não é minha mãe, não é o meu pai, não é ter riquezas, não é ter sucesso nesse mundo. Eu descubro com os sentimentos de Cristo, que a minha vida é toda em Deus e Deus em mim, como Jesus falou, como eu e o Pai somos um, quem tiver comigo, quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, eu darei agora, e seremos um, como eu sou com o Pai. Então, ou seja, nós vamos descobrir que o nosso grande amor é Cristo. Por exemplo, vocês lembram na Sagrada Escritura, quando o menino Jesus se perde, quando eles foram fazer aquela visita no templo lá em Jerusalém, que todos os judeus iam todo ano, então Maria foi com toda aquela comitiva enorme, chegaram em Jerusalém, participaram da festa de Jerusalém e estavam voltando para casa, para Nazaré. Quando já estavam 3 dias longe de Jerusalém, eles se encontram, mas cadê o menino Jesus? Aí procura aqui, procura lá, volta a mãe, Maria, e o pai, José, por consideração, chegam lá e encontram o menino no templo, junto com os doutores da lei, e Maria vai indagar no menino: filho, eu e o seu pai estávamos desesperados procurando a vós, e ele vai dizer uma palavra, que é aquilo que deveria acontecer, quando os sentimentos de Cristo começam a viver em mim, pelo meu batismo que eu recebi a vida de Cristo no meu batismo, e pelo sacramento da Eucaristia, que eu consumo em cada missa, que é o Espírito Santo dado agora, é a vida vitoriosa de Cristo, dada agora para mim. O que acontece? Ele dá uma resposta para a mãe: não sabeis que devo ocupar das coisas do meu Pai? Veja, Jesus não está falando isso só, falou por esse motivo, mas não só por esse motivo, que Ele é Deus, então Ele está se ocupando com as coisas do Pai. Não, a partir do momento que Ele ama o Pai desse jeito, e quando Ele nos dá o Espírito Santo dEle, no batismo e na Eucaristia, Ele está dando esse amor primeiro, pelo Pai. Para quem? Para mim e para cada um de nós. Então quando Maria vai falar: filho, nós estávamos te procurando, é mais ou menos assim: e você estava aqui, e nós estávamos lá com todo mundo andando, e você não foi com a gente? Você deu um pelezinho na gente aqui? Aí Jesus vai responder aquilo que Ele está falando hoje: não sabeis, olha, é Deus falando, que devo me ocupar com as coisas do meu Pai. É mais importante minha mãe, é mais importante meu pai, é mais importante meus amigos de comissão, que viemos todos juntos, que comemos e bebemos juntos, é mais importante, filhos, do que tudo isso, é ocupar das coisas de Deus. Então, irmãos, quando Cristo vai falar, quem deixa, a palavra não é deixar, é quem ama mais a Deus, quem descobre que Deus é o tudo, não vai pôr a mãe em primeiro lugar como primícia, como aquilo que precisa primeiro acontecer, mas depois que teve sentimentos de Cristo acontecendo. Por isso que a gente entende que muita gente, ainda não tem esses sentimentos acontecendo de Cristo dentro dela. Tem o sacramento, tem, não é? Está a caminho, tá, mas ainda não tem, e ainda está pegada às coisas do mundo, aos amores deste mundo, entende? Quem são os amores deste mundo? Eu estou muito preocupado comigo. Lembra que Cristo até falou, Ele vai usar um outro termo que vai dizer, quem se preocupa com a sua própria vida, ou seja, com o seu próprio corpo, que é você inteiro,
ai, minha saúde, minha juventude, como é que eu fico? Será que... Não pode ser meu discípulo. Então Jesus está dizendo que quando a gente tem os sentimentos dele, tudo muda. É claro que vai ter uma reviravolta perto daqueles que estavam com a gente. Normalmente, se tem a mãe viva, a mãe, no primeiro momento, não vai entender. Vai ficar chateada. Nossa, o meu filho, a minha filha, dá prioridade para ficar indo lá na igreja, indo lá num curso, está indo lá do que vir aqui numa festa com os primos. É primo dele, é primo dela. Eu mesmo já fui vítima disso. Então, no primeiro momento, também vai mexer com as estruturas da família de sangue. Eles não vão aceitar, não vão compreender no primeiro. Por quê? Porque ainda não está vivendo os sentimentos de Cristo neles, como eu também não estava. E quando eu não estava, eu também achava ruim quem dava prioridade para as coisas do Senhor. Eu, Padre Marcos, eu também ficava coisa, mas vem cá, sua família é mais importante do que tudo. Olha só, porque esse é um conceito muito próprio da gente. A minha família é minha vida, os meus filhos é o meu tudo. Pois é, isso é verdade, a partir do momento que você ainda está vivendo sob os teus próprios sentimentos, mas não os sentimentos de Cristo em você. Então veja, o que nós estamos celebrando nesse tempo todo, irmãos, é que Cristo veio nos salvar exatamente de nós. Eu, quando era criança, eu achava, mas dá quase na mesma, mas eu fazia uma divisão, porque eu falava, eu não sou demônio quando eu vivo do meu jeito. O demônio é o demônio, eu sou eu acredito em Deus, eu creio em Deus. O demônio é uma coisa ruim. Só que João, no primeiro e segundo capítulo da sua primeira carta, ele vai dizer que nesse mundo, nesta vida, nós só temos dois caminhos que a gente pode seguir. Ou a gente vive a vida de Cristo, ou a gente vive o querer do diabo. Leia lá. E João quem é? É aquele que recostou a cabeça dele no peito de Jesus, era o discípulo amado de Jesus. Ele tem propriedade para dizer, ô meu irmão, quando é que você é do diabo? Eu sou do diabo quando eu ouço os meus sentimentos e as minhas vontades. Por quê? Por quê? É óbvio, o que o diabo fez com Adão e Eva, foi exatamente envenenar, iludir, e eles deram brecha e a gente também, do quê? A vida é minha, eu sei o que é melhor para mim. Veja, eu amo meus filhos é tudo para mim. Por quê? Porque esse é o teu sentimento, que ele apesar de ser bonito, ele é todo desajustado. A gente está sempre falando disso. Então por isso que o João, o evangelista, vai dizer, ou a gente, neste mundo, serve, adora, caminha com Cristo Jesus, e não tem um terceiro termo. Não, eu não caminho com nada não, viu? Nem com Jesus, nem com o diabo. Eu faço da minha vida o que eu quero. É do diabo, porque João está falando. E ele é conhecedor do Espírito Santo, porque ele estava pleno do Espírito Santo. João. Então, irmãos, nós temos que entender, quando o Senhor nos escreve, ele está falando um retrato da minha vida e da sua. Quando quem deixa pai e mãe, não é para deixar pai e mãe. Jesus está fazendo aqui um lance de reflexão, através da palavra de Pedro. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E aí ele aproveita realmente, porque Pedro estava deixando tudo mesmo. Pedro era um homem casado. É o único discípulo que a gente sabe assim, literalmente, que ele era casado. Está lá, quando Jesus vai curar a sogra de Pedro. Não é? Pois é, Pedro era casado. E o que acontece? Pedro, sinceramente, por alguns motivos que a gente não está constando ali, mas a gente entende. Ele ficou tão cheio, depois do batismo e depois do Pentecostes, Pedro,
ele ficou todo em Cristo Jesus. E Paulo também, Paulo chega a escrever aos Filipenses: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Olha aí, é os sentimentos de Cristo. O que acontece com um ser humano que deixa o Espírito de Cristo fazer isso com ele? Você é transformado. Como Cristo é um homem totalmente glorificado, esse Espírito de Cristo começa a acontecer na gente. Nós somos capazes de dar prioridade às coisas de Deus. Sim, Senhor. Como o menino Jesus disse: não sabeis que devo me ocupar com as coisas do meu Pai? Essa palavra é para todos os cristãos. Não é só para Cristo, não é só para Pedro, não é só para Paulo, nem só para Tiago, nem só para João. Não, não. É para todos os batizados e batizadas. Se você é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem esse preceito do Espírito em você. Qual? Se ocupar primeiro com as coisas do Pai. Primeiro com as coisas do Pai. A gente respeita quando as pessoas falam: não, primeiro. Vocês lembram quando olha só que coisa doida isso aí, irmãos. Vocês lembram quando Jesus, ele foi indagado por um rapaz que ele chamou: vem e segue-me. O rapaz disse assim: Senhor, deixa primeiro eu ir enterrar os meus pais. Vocês lembram dessa passagem? O que é primeiro eu enterrar? Ele está querendo dizer, por exemplo, como muitos de nós que ainda têm ou uma mãe viva, o pai ou a mãe vivos, talvez não sejam tão velhinhos assim, mas já estão meio idosos, ainda tem os filhos que estão crescendo, né? Tudo bem. Aí Cristo faz um chamado pelo batismo que fez. O chamado já foi feito. Foi Cristo que veio ao encontro da gente. Olha, por exemplo, Paulo foi ao encontro de Cristo? Não, Cristo foi ao encontro com Paulo. Então é a mesma coisa que aconteceu com a gente. Cristo veio até nós e nos chamou. Para quê? Para que eu, como discípulo dele, o siga primeiro. O meu primeiro ministério e vocação é seguir Jesus. E nesse caminho, a uns ele pode dar o ministério, a vocação para ser marido e mulher com filhos, a outros solteiros e a outros consagrados e ordenados. Só isso. Mas qual é o serviço primeiro? Ocupar das coisas de Deus. Só que é o que a gente ouve, igual aquele rapaz respondeu para Jesus: deixa eu primeiro enterrar os meus pais. Ou seja, eu preciso ficar com a minha vovó, depois eu me entrego para o reino. Jesus vai dar uma resposta muito dura, mas muito verdadeira para mim e para você. Olha lá, ele vai falar o que depois João escreve. João, discípulo dele: deixe que os mortos enterrem seus mortos. O que ele está querendo dizer com isso? Deixe aqueles que não vivem os meus sentimentos. Então, quem não vive os sentimentos de Cristo, vive como morto, vive como aquele pecado de Adão, só pensando em si. A minha prioridade é minha mãe, meu pai, meu filho, meu avô, meu campo, meu dinheiro, meu cachorro, meu gato e o meu time de futebol. Não estou brincando, é verdade. Nós somos cheios de medo. Nós não temos abertura, a gente não deu a brecha para que o Espírito Santo nos modifique. A gente pode ter dado uma abertura para ser batizado. Eu dei abertura para fazer a primeira comunhão. Eu dou abertura para receber a crisma. Ótimo. Mas eu não dou abertura para que Cristo mude a minha vida. É isso que Cristo está falando. É isso. Ele não está falando para a gente abandonar pai e mãe. Volta a dizer, é com eles, você vai honrar o teu pai e tua mãe. Tanto é que ele vai dizer no Novo Testamento, tanto é que ele fala: quem for fiel a mim e ao Evangelho. O Novo Testamento é um grande Evangelho. E lá em Efésios vai dizer: honre seu pai e a sua mãe, mesmo que eles perderem a razão. Fica velhinho, está doente, não sabe nem mais quem é esse, quem é aquele. Honre, quer dizer, cuide deles. Mas, qual é o seu primeiro chamado? Ocupar com as coisas do Pai. Olha o erro nosso cristão, qual está sendo na maioria das vezes, irmãos.
Agora você entende? Imagina uma roda de uma bicicleta com vários raiozinhos, não é assim? Se você tirar o eixo daquela roda que segura os raios, se você tira, o que acontece? O que acontece com a roda? Pode responder, o que acontece? Os raios saem tudo, a roda se entorta, cai e quebra. O que significa isso trazendo no hoje da nossa vida? A maioria do povo hoje, a maioria, cristão, chamado o povo cristão, tirou do centro da vida deles, ocupar com as coisas do Pai, porque a minha preocupação é minha vida, se tiver filhos, meus filhos, a minha saúde, o meu dinheiro, o meu sucesso, e assim por diante, gente. Tirou o centro. Qual é o centro que segura o raio? É Deus. Aí você está vendo a destruição das famílias hoje. Nós estamos vendo a distorção do que é família. Por quê? Porque tanto vício, porque tanta coisa que a gente nunca gostaria de nunca ver na nossa vida, que a gente está vendo. Porque tiraram o centro da nossa vida, estão tirando, e vão tirar cada vez mais. Então, irmãos, o que Cristo está dizendo aqui, Ele está recapitulando o encontro que Ele fez na tua vida. Ele está falando em particular para você, Ele está falando em particular para cada um de nós aqui, que nós estamos fazendo da nossa vida a prioridade para mim e para minha casa, e de vez em quando eu vou pedir que Deus me proteja. Olha o erro, olha como nós estamos errantes, irmãos. Não, é o contrário. Nós ficamos viciados em cuidar da minha mãe, do meu pai em primeiro lugar, de mim, do meu trabalho, porque a gente tem aquela justificativa, se eu não trabalhar, quem é que vai pagar minhas contas? Então a gente prioriza isso. Por que prioriza? A gente está vivendo nesse mundo, só que a gente está vivendo nesse mundo como mortos, segundo os meus sentimentos, que é igualzinho o sentimento do mundo, não muda nada. Não, eu sou cristão, você é cristão, porque tem um sacramento, mas não age como cristão. É isso que dói no coração, é porque a gente não age. E qual é o resultado por não agir? Quando vem as noites traiçoeiras na nossa vida, nós não damos o testemunho de Cristo Jesus. Não damos, não conseguimos. Não é que eu não dou porque eu sou mau, eu não dou o testemunho na hora dos meus sofrimentos, não é porque eu sou ruim. Não, você não é ruim, por essência você é santo, você tem o sacramento de Cristo, só que você não consegue. Lembra por quê? Porque é você. Sem mim nada podereis fazer. Quem disse isso? Jesus. O que é sem mim? Sem o meu Espírito vivendo em você, quando chegar também as noites traiçoeiras, você nada pode fazer, você desaba. Sabe o que é uma pessoa que se desabar na vida? É quando ela anda segundo, tristinha, dá tristeza, e tem que ter piedade e misericórdia. Ela não consegue se entregar para Deus. Por quê? Porque a preocupação dela está na mãe, no pai, no filho, na saúde dela, no trabalho desta pessoa. Entenda, irmãos, Cristo é claro como uma água cristalina. Ele está exortando a sua igreja que Ele ama, você, a mim que sou um padre. O Senhor nos põe a cabeça para pensar a cada momento, mas não só pensar, para falar. Entenda, meu irmão, quando Jesus chora diante de Jerusalém, o que é? A igreja, sou eu, é você. Em particular, Jesus chora porque Ele vai dizer o quê? Ó Jerusalém, se tu soubesses quem está no meio de vós, quem te visita agora. Mas gente, nós estamos tão cegos, como Paulo ficou cego ao cair do cavalo. E vocês já sabem por que Deus fez Paulo ficar cego. Para mostrar que quando a gente vive do nosso jeito,
nós estamos vivendo a verdadeira cegueira, estamos cegos. Quando eu priorizo a minha família, quando eu priorizo a minha família, quando eu priorizo a minha saúde, quando eu priorizo meus filhos, quando eu priorizo o meu dinheiro, eu estou cego. Por isso que Cristo permitiu ele ficar cego. Aí quando ele foi batizado, quando ele recebeu a vida em Cristo, o que aconteceu? Ele voltou a enxergar, para mostrar os homens, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, que é você, sou eu, só enxergará se tiver os sentimentos de Cristo vivendo em você. Agora, se você agir do teu jeito, você é cego, é morto. Veja, irmãos, aqui está a resposta por que você vem sofrendo tanto. E sabe por que sofre? Porque não consegue viver a palavra de Cristo. Está tão acostumado a tomar as decisões, porque quem é a tua prioridade? São esses exemplos que Cristo está colocando aqui. Ou é você, porque Cristo está dando, em verdade vos digo, quem não se desapega das tuas vontades, não terá vida eterna. Ele está sendo claro, é claro, isso aqui, vocês podem virar do avesso a palavra que é a Bíblia. A resposta de grande discernimento do Senhor é esta: não pode ter a vida eterna é Cristo, não pode um dia contemplar a vida eterna plenamente, também não pode. Por quê? Já só viveu preso em você. Ah, mas ela é boazinha. Gente, São Paulo, antes da conversão dele, ele era considerado um homem muito bom. Quem tem um livro à parte, nós temos os livros que contam a história do primeiro século da Igreja Católica. É um tijolo assim, tem toda uma coleção até chegar nas épocas de hoje. Toda ela escrita e aprovada pela eclésia, a igreja, a nossa igreja. Porque são fatos verídicos, que não estão todos constados na Bíblia. Mas são a história contada, como foi o passo a passo dele. Paulo era um homem extremamente zeloso pelo culto judaico. Era um homem bom. Sabe o que era um homem bom? Ele era tão bom, que ele fazia coisas que muitos de nós católicos não fazemos coisas boas, como ele fazia como judeu. Então tira da sua cabeça essa coisa assim: padre, mas essa pessoa era tão boa. Padre, mas o meu filho ele era tão bom. A minha mãe é tão boazinha, todo mundo gosta dela. Ou a minha tia, ela foi uma senhora tão boa. Muito bom. Paulo também. Mas aí Paulo, caindo do cavalo, Deus mostrou para ele que mesmo ele sendo bonzinho, não é zeloso pela palavra de Deus, e aqui a gente tem que refletir para nós servos, ele mostrou que ele estava cego, ele ainda vivia como morto. Somente com os sentimentos de Cristo, Paulo começou a enxergar de verdade, sem ilusão e sem mentira. É para tirar aquela coisa assim: mas eu sou bonzinho, viu, padre? Eu ajudo os velhinhos, viu? Tem muito amor pelo velhinho. Ótimo. Mas os sentimentos de Cristo estão nascendo no teu coração dia a dia? Não, mas eu sou bom. Não. Para Cristo o que interessa é os sentimentos dele. Entenda isso, irmãos católicos, irmãos cristãos. Porque nós temos os outros irmãos nossos que também são batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quem tem os sentimentos de Cristo, vivendo nele, está vivendo a verdade, está enxergando as coisas. Por isso que o padre está falando: meu irmão, minha irmã, muita gente não consegue deixar de sofrer a perda de alguém ou o insucesso da sua própria vida. Não consegue, entra em depressão. Por quê? Está preso nela. Aí você fala: mas padre, eu tenho tanta dó, padre, essa pessoa é tão boa, padre, ela estende a mão para todo mundo, mas a vida dela não vai para frente. É verdade,
É verdade. Vocês conhecem gente assim? Ela ajuda você, ajuda o outro, você fala, que pessoa boa. Mas ela mesma não consegue sair do lugar. Entenda isso, meus irmãos cristãos, para você e para a tua vida. O que está mostrando aí? É o Espírito Santo de Cristo mostrando, revelando os motivos. Apesar dessas pessoas, tem muitas assim, são boas, fazem coisas que nós muitas vezes não conseguimos fazer. Elas são motivos de misericórdia, de oração da gente. Por quê? Porque elas não conseguem se entregar para Deus. Elas são boas, são até amigas nossas, mas elas têm uma dificuldade tão grande de deixar Cristo agir nelas. Cristo agindo não é ser bonzinho, Cristo não é sentimento. Outra coisa importante para nós cristãos entender: o Espírito Santo não é sentimento, e quem vive do sentimento é morto. Por isso que Cristo está falando, quem é apegado a mãe, pai, filho, dinheiro, saúde, é morto. Por quê? Porque vive do sentimento que sente. O Espírito Santo não é sentimento, o Espírito Santo é uma pessoa, é a vida de Cristo que é Senhor, e esse Senhor precisa viver em mim. Por isso que Ele deu, por isso que fala, eu vos darei a minha carne, o meu sangue, e tu terás a vida eterna. Agora, já nesse mundo. Entenda, irmãos, o que o Senhor está falando hoje para mim e para você que está aqui? Que ser bonzinho, ter sentimento de ser bom, não interessa. É ótimo a gente ter pessoas boas assim, claro, isso aí é uma virtude, é uma dádiva de Deus, mas ela só para por aí, ela vai só ter esse parágrafo. Agora, a parte mais importante da vida do cristão não é sentir e ser bom, é ter Cristo agindo em você. Isso é uma diferença muito grande, e muita gente não consegue deixar. Por quê? Está presa em si, porque precisa fazer um esvaziamento. Entendeu? Eu creio que muita gente está entendendo essa noite aqui. Eu sinto no meu coração. E por causa disso está havendo muitas libertações, só de entender pela palavra. Por isso que fala, a palavra de Deus já é o próprio Deus curando a gente pela palavra, esclarecendo a obscuridade da ignorância da fé. Há muitos, ainda tem uns que o diabo ainda coloca uma nuvem escura, um véu, para não compreender. Fica assim, eu não consigo entender, e estou entendendo, mas não aceito. Olha, tudo isso ainda vem do quê? Dos teus sentimentos, daquilo que é morte, daquilo que é do diabo. Por isso que na Santa Eucaristia, daqui a pouquinho o Senhor vai se fazer presente no nosso meio, na tua vida, e Ele vai se dar novamente para você. Para quê? Para você se enxertar da vida dEle, não dos seus sentimentos, daquilo que é os sentimentos dEle, da vida eterna. E isso tem um custo para nós. O quê? Nos sofrimentos, nas angústias, me esvaziar de mim e me jogar a cada momento nos braços do Senhor. E termino aqui, presta a leitura aqui. Termino com essa frase aqui, ó. Entenda agora. Em Eclesiástico, está dizendo aqui, ó, uma frase muito importante. Vai dizer aqui: dá a Deus segundo a doação que Ele fez, e com generosidade, conforme as tuas posses, porque Ele é um Deus retribuidor, e olha aqui, e recompensará 7 vezes mais. Não
tentes corrompê-lo com presentes, ele não os aceita. Nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. A oblação do justo é aceitável, a sua memória não cairá no esquecimento. Honra o Senhor com o coração generoso, e não rejeites as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno. O que é fazer sua oferenda com semblante sereno? O que é oferecer para Deus? Eu ofereço esse sacrifício que eu estou sofrendo, esse sofrimento meu. Qual? Às vezes essa doença que chegou, essa dificuldade na minha família, essa questão financeira, esse vício que entrou, a perda de alguém que eu muito amo. Mas entrega, faça isso como uma oferenda, com o semblante de quem confia no Senhor, de quem está deixando Cristo viver em você. A gente vai fazer tudo com serenidade. Eu vou chorar, eu vou ficar com o rosto muitas vezes abatido, mas com serenidade, ou seja, cheio de confiança. Deus está comigo, o Espírito dele me leva, a vitória me puxa. É isso, irmãos. Por isso, vamos cantar? Canta aí, vamos lá. O povo canta junto, se souber, né? Claro. Amar-te mais, olha a letra, que a mim mesmo. Olha a letra dessa canção. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te, Senhor. Amar-te e dar a vida só por ti. Vai de novo na cabeça, na cabeça. Amar-te mais, Amar-te mais, Senhor, que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. tudo que há aqui. Amar-te mais, Não deveis saber que aos mais queridos. que devo ocupar das coisas do meu Pai. Amar-te e dar a vida só por ti. Olha a letra dessa canção, vai lá. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar. Amar-te, Senhor. Amar-te, Amar-te. amar-te, Amar-te. amar-te e dar a vida só por ti. Vai lá. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, Viverei eu, viverei eu, só pra te amar, Senhor. Vai lá. só pra te amar. Amar-te. Amar-te E dar. Vai lá. amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Quero ver o povo cantando essa canção. Ela é velhinha, que nem o Padre Marcos e o Ailton. Amar-te mais que a mim mesmo. Mas eu me preocupo tanto comigo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Do que tudo que há aqui, Senhor, nesse mundo. Amar-te mais É o que eu desejo. que aos mais Mais queridos. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais, Amar-te mais que a mim mesmo. Essa letra é muito bonita e muito pertinente nesse dia. Tudo que há aqui. Amar-te, Amar-te mais
que aos mais queridos, hein? Pai, mãe, filhos, olha lá. E amigos também. A vida só por ti. Levanta o braço, meu irmão, minha irmã. Vamos cantar juntos para Cristo, rezando, vai. Com minha força, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar. Amar-te, Senhor. Amar-te. Quero ouvir o povo, vai. Amar-te. Amar-te, Jesus. Amar-te. E o quê? E dar a vida só com minhas forças. Peça isso, vai lá. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei, Senhor. Viverei eu, só pra te amar. Amar-te, Jesus, eu quero. Amar-te. Eu desejo. Amar-te. Eu preciso, Senhor. Vai lá. Amar-te e dar a vida só por ti. Quero ouvir o povo cantar bem forte. Com minhas forças. Com minhas forças. Com minha alma. Com minha alma. De todo o coração. Viverei ainda nesse mundo. Só pra te amar agora. Meu amado Deus. Amar-te. 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 E dar a vida só por ti. Amar-te. 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 Amar-te e dar a vida só por ti. Você quer ver uma coisa? A gente vai entrar na Eucaristia agora, né? Olha como vem de encaixe agora. E dá todo um sentido àquela música que a gente canta tanto aqui. E a gente canta muitos da boca para fora, porque a melodia dela é bonita, não é? Te chamam de Deus e de Senhor. Agora ela começa a ter um gosto diferente. Depois da homilia, depois da oração que fizemos na parte inicial. Vai lá, o povo vai cantar junto. Te chamam de Deus E de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Só quem deixa os sentimentos dele perderá. Te chamam de Deus, te chamam de Rei E Salvador, yeah. e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Levanta o braço, vai lá. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, Ele é. tu és tão lindo. Te chamam de Deus E de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. E você? e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Viu como dá sentido agora? Te chamam de Deus E de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. E você? e eu me atrevo a te chamar de meu amor. De meu amor, de meu amor. Vai! Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua! Yeshua, tu és tão lindo. Lindo! Canta, povo de Deus, vai! Lindo, lindo, Lindo és glória, glória. em todas as circunstâncias, não é?
nos tempos difíceis da gente, não é? Vai lá, lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Eu te dou o nome dele, Jesus. Esse nome tem um poder, não tem? Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo. Quero ver o povo cantando forte. Isso. Jesus, me leva, Senhor, me leva. Levanta o braço, vai. Me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver mais uma vez. Me leva, Senhor. Me leva pra sala do trono, Mostra a tua beleza. quero ver tua face. Lindo, 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 lindo é. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Só quero ter você, só quero. E o papai e a mamãe? E os filhos? Só quero. Também. Mas ele é primeiro lugar. Vai lá, só quero, vai lá. Só quero. Só quero, só quero. Tá ficando bonito, vai, quero ouvir o povo. Vai lá, só quero, vai. Só quero. Só quero. Só quero. Só quero. Só bonito, vai. Só quero. Ver você, Só quero. ver você. Só quero. Ter você. Me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva Pra sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva. Pra sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Jesus já venceu a morte. Amém? Amém. Podemos assentar. Padre, Oi. desculpa interromper o senhor. Claro, vamos lá.